São como as flores na suavidade, no aroma e cor, no sacrifício da mocidade, na doce bênção, no puro amor. São como as rosas maravilhosas, são como os lírios brancos de paz. São flores belas de raras cores, são como aroma que satisfaz. Cores e flores, perfumes, brilhos, dão-se inteirinhas de coração. Vivem na vida dos próprios filhos, vivem ternura, vivem perdão. As mães são flores. As mães queridas são margaridas, são girassóis, belas estrelas que a terra nutre, ao beijo quente de muitos sóis. As mães são flores, mas flores murcham. Têm vidas curtas, sacrificiais. Que vivam muito, pedimos hoje, ao Deus bendito, que vivam mais. As mães são flores, rubras, douradas, iluminadas e muito amadas, sonho e afeição. Casa na rocha que não se abala, ouvido e fala, verso e canção. As mães são flores. Deus as proteja, Deus cuide delas com muito amor. As mães são flores, queridas flores, flores no trono do Salvador. Jardim é a vida, as mães são flores, e no seu dia cantamos nós. Deus dê a todas este presente, que vivam muito, mais do que a gente, para que nunca fiquemos sós. Boa noite, é muito bom estar na sua companhia. Nós queremos te agradecer, estamos felizes por tê-lo conosco. No nosso muito obrigado. E convidamos você para permanecer conosco até o final deste culto, pois será um culto de muita festa. Hoje nós estamos com duas celebrações extraordinárias. A primeira celebração é o Dia das Mães. Nós queremos parabenizar a todas as mães, aquelas que estão à escuta da nossa voz, aquelas que têm participado conosco. Nosso muito obrigado. A sua presença nos faz muito bem mesmo. Nosso muito obrigado. Então nós queremos homenageá-la aí em nome da Primeira Igreja Batista de Francisco Morato. Nós queremos deixar com todas as mães um forte abraço e desejamos que Deus continue a cuidar de você como Deus tem cuidado e que Deus abençoe não somente você, mas também seus filhos, seu esposo, todos os seus familiares, parentes, todos aqueles que estão próximos de você, possa ser ricamente abençoado por Deus. Muito obrigado pela sua presença. Irmãos, nós queremos também agradecer a Deus pelos aniversariantes da semana, viu? Deus tem sido muito bom para conosco e nós iniciamos uma semana extremamente abençoada em termos de aniversariantes. Nós queremos agradecer a Deus pela vida da irmã Lucilene do Carmo Silva, a mãe da Cíntia. Nós queremos parabenizá-la. Sabemos das dificuldades que ela está passando, vamos continuar orando por ela. A irmã Maria Lúcia de Queiroz também, parabéns, que Deus te abençoe. A irmã Marisa Rocha dos Santos também, parabéns pelo seu aniversário. José Joaquim, é lá da congregação, também parabéns. Tivemos também o irmão Ricardo, parabéns. E o irmão Antônio Rodrigues de Carvalho, também parabenizamos pelo seu aniversário. E temos também a irmã Terezinha. E nós queremos parabenizar a irmã Terezinha pelo seu aniversário. Que Deus abençoe a irmã Terezinha assim de forma muito, mas muito mesmo. A irmã Terezinha tem sido uma bênção para todos nós. Então, parabéns, irmã Terezinha. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa continuar te abençoando de forma muito especial, viu? Que Deus abençoe você
Que Deus abençoe a todos. E hoje, dia 9, é um dia especial. Temos aí o aniversariante, o irmão Uziel Vitor Gama. Meu irmão Uziel, um abração. Deus abençoe a sua vida. O irmão tem sido uma bênção para todos nós. Então, parabéns, que Deus te abençoe. Vamos orar pelos aniversariantes? Vamos orar? Pai bendito, estão diante de ti, ó Pai, os teus servos, tuas servas que completaram mais um ano de aniversário, ou mais um ano de bênção, ó Deus, mais um ano de vida. Foram tantas, ó Deus, as tuas manifestações nessas vidas, ó Pai, que nós queremos te agradecer por eles, porque tem sido, ó Deus, bênçãos para todos nós. Muito obrigado pela vida deles, ó Deus, e que as tempestades, as lutas, as dificuldades não sejam obstáculos, ó Deus, para que eles sirvam ao Senhor e para que eles abençoem, ó Deus, outras vidas. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, além deles, também nós queremos comunicar à igreja que o Vitor passou por uma pequena cirurgia, já está em franca recuperação. Foi um momento de luta para a mamãe, a Regiane, para o papai, Cacá, mas passou, né? Agora é só alegria, agora é só bênção, esse período de convalescência, é um período meio indigesto, mas vai correr tudo bem. O pior já passou, vocês conseguiram a cirurgia no período de pandemia, não é fácil. Então, que Deus abençoe, viu, o Vitor, que Deus abençoe a mamãe e o papai. E a Darcy também, vamos continuar orando por ela. O Marcos está internado, está em recuperação. Ontem ela foi vê-lo, e nós imaginamos que esteja tudo bem. Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe o Marcos e a irmã Darcy. Lembramos, irmãos, que nós estamos em campanha de missões estaduais. Os irmãos contribuam para que nós possamos sustentar os nossos missionários. Participe, viu? Contribua. E também não esqueça de levar suas primícias, 1 quilo de alimento para a formação das cestas básicas, que estão atendendo vários irmãos, várias pessoas. Parabéns, igreja, parabéns àqueles que têm trabalhado de forma muito intensa. Viu? Obrigado, que Deus abençoe. E também vamos contribuir. Quem não pegou as revistas, ainda temos revistas lá na igreja. Aos domingos, das 3 até as 5, a Lourdinha está lá juntamente com uma equipe, irmão Ananias e o Marcelo, ali cuidando da beneficência e também entregando as revistas. Os irmãos que precisarem, quiserem, é só ir lá e pegar a revista da Escola Bíblica Dominical, a revista Realização. Viu? O nosso muito obrigado a todos, que Deus abençoe, parabéns, mamães, e agora nós vamos dar continuidade ao nosso culto, e que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe a todos. Permaneça conosco, viu? Compartilhe esse culto, dê um link, fale se ele tem sido bênção para você, e nós esperamos que você transmita essa bênção para outros, viu? Então, obrigado, que Deus abençoe.
Esse é o meu respirar. Nós vamos pensar na palavra do nosso Deus, na carta primeira aos Coríntios, que Paulo trata deste assunto chamado a celebração da ceia do Senhor. Há um convite de Jesus Cristo para que todos nós estejamos na mesa para participar da ceia do Senhor. Ele convidou seus discípulos, inaugurou a celebração da ceia do Senhor, e ele fez uma solicitação, que enquanto existisse mundo, enquanto existisse igreja, a celebração do Senhor, a celebração da ceia do Senhor deveria ser uma das grandes comemorações da Igreja de Jesus. E essas comemorações, elas deveriam ser celebradas em cada comunidade, espalhadas por todo o mundo. E é isso que nós vamos fazer, e é isso que nós estamos fazendo a partir desse instante. Nós estamos em culto de celebração da ceia do Senhor. Mas para que nós entendamos esta celebração da ceia do Senhor, é necessário que nós busquemos as orientações na Bíblia, a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta, a primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, o apóstolo Paulo dedica praticamente o capítulo 11 para este assunto tão importante que se chama a celebração da ceia do Senhor. Primeiro, a partir do versículo de número 1, Paulo vai tratando do que estava acontecendo na igreja de Corinto e o que impedia aqueles crentes de participarem verdadeiramente da ceia do Senhor. Não havia um impedimento físico. Eles chegavam na igreja, participavam da celebração da ceia do Senhor, sem que houvesse nenhum tipo de impedimento ou obstáculos para que eles não pudessem participar da ceia do Senhor. Entretanto, Paulo ele vai mostrar que a questão não é essa, a questão é um pouco mais profunda. Paulo vai falar que a questão era questão de comportamento, questão de entendimento, questão de foro íntimo, questões de relacionamento com Deus. Então, são esses assuntos que Paulo vai tratar nas suas orientações que ele dá para aquela igreja, para aqueles crentes, a igreja de Corinto. E ele já começa o capítulo de número 11, no versículo de número 1, Paulo já começa dizendo, né? Eu vos elogio, eu tenho elogiado vocês, pois em tudo vos lembro de mim e vos tende apegado com firmeza à tradição que vos entreguei. Então Paulo está dizendo, olha, durante o período que eu estive com vocês, que foi um período curto, como dizem os teólogos, esse período curto que eu estive com vocês, e eu ensinei algumas coisas a vocês. E essas coisas que eu ensinei para vocês, elas são coisas que estão também ligadas à tradição. E aí, a partir do versículo de número 17, é que Paulo vai tratar de forma muito mais intensa dessa questão da celebração da ceia do Senhor. Do versículo 1 até o versículo de número 16, Paulo vai lidar com uma questão muito séria que estava na igreja, que era a questão de
questão de comportamento. Havia um desentendimento entre aqueles crentes sobre a questão do papel da mulher na igreja. E sobre a questão também do papel da mulher na sociedade. E é interessante como ele trata aquela questão. Paulo percebeu que havia um desencontro entre o comportamento das mulheres, comportamento aceito, e o comportamento que os homens entendiam e que levavam para a igreja. E essas questões eram tratadas de forma polêmicas. Eles causavam muitas dificuldades, tinham muitas dificuldades para entender o assunto, e por isso eles causavam até uma certa divisão, e havia um certo espírito de contenda, né? Como diz o apóstolo Paulo, havia um certo espírito de contenda naquela igreja. E veja bem o que ele vai falar sobre isso. Ele diz, olha, o que eu tenho de dizer para os irmãos é que nós não temos o costume, na casa de Deus, de ficar debatendo esses assuntos. Então, eu oriento a vocês que vocês revejam o comportamento de vocês, que o comportamento de vocês não tem sido comportamentos extremamente de acordo com o que a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem nos orientado. Então, é preciso que vocês fiquem bem atentos e é necessário que vocês não caiam e que vocês não perturbem o ambiente da igreja por essas questões que vocês estão colocando aí, que vocês estão se debatendo, que são questões irrelevantes. Irrelevantes por quê? Irrelevantes porque vocês estão trazendo para a igreja, para o contexto da igreja, algo que não deve fazer parte da igreja. E aí ele diz assim, olha o que ele vai dizer, no versículo de número 17, Paulo vai dizendo assim, nas instruções a seguir, porém não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. Quando vocês se reúnem, vocês fazem muito mal do que bem. Para que servia aquela reunião? Para que servia aquele momento que eles separavam para a celebração da ceia do Senhor? Aqueles momentos serviam para quê? Serviam para que determinados líderes expusessem toda a sua capacidade de oratória e, ao mesmo tempo, expusesse a sua capacidade ou as suas capacidades de contendas. Então, por aquelas questões que nós levantamos, e não somente por aquelas, mas a igreja de Corinto é uma igreja envolta de uma série de questões, de tradições, questões de comportamentos. Então, eles trazem aquilo para a igreja e eles tentam estabelecer, através da igreja, um comportamento. Comportamento que todos deveriam obedecer. Mas só que esses comportamentos, a maneira como eles trazem e esses comportamentos que eles querem padronizar na igreja, Paulo ele vai mostrar que não são comportamentos que estão na Bíblia, a palavra de Deus, são comportamentos oriundos do pensamento humano. Então isso vai trazer muita confusão, e aí o apóstolo Paulo, no versículo de número 18, ele vai dizer, porque ouço que há divisões quando vocês se reúnem como a igreja, e até certo ponto eu creio. Paulo diz, olha, eu creio que há divisões no meio de vocês. Porque vocês têm se mostrado extremamente contenciosos, vocês têm mostrado simplesmente que gostam de contenda. Olha o versículo 16, Paulo vai dizer, mas se alguém quiser discutir a esse respeito, digo simplesmente que não temos outros costumes, que não temos outro costume. E as outras igrejas de Deus pensam da mesma forma. Nós não temos o costume, esse não é o nosso costume, transformar os cultos em momentos de discussões, em desavenças, em contendas, em disputa para ver quem é melhor, quem dita as normas, quem dá a orientação. Essa é uma questão muito séria na igreja de Corinto.
em que os membros, uma boa parte dos membros, eles só se preocupavam em ficar discutindo questões irrelevantes. E eles não tinham habilidade suficiente de discutir aqueles assuntos com naturalidade e também com maturidade dentro do contexto que a Bíblia mostra. Então, eles passavam a discutir partindo dos seus próprios pensamentos e, além de tudo, partindo daquilo que eles achavam que eram interessantes. Então, se eram interessantes para eles as mulheres se portarem desta maneira, eles discutiam aquilo e queriam impor aquilo na igreja. E até certo ponto o comportamento deles estava muito ligado ao comportamento que estava lá fora. Então Paulo diz, olha, nós não temos na igreja o costume de ficar discutindo coisas irrelevantes. Essa não é a prática da igreja de Deus. Ficar sob a tutela de um líder que não tem maturidade, que não tem conhecimento e que não tem, afinal de contas, habilidade dada pelo Espírito Santo para debater os assuntos entre irmãos sem que haja sentimento de superioridade e sem que naquelas discussões as pessoas saiam sem manifestações rancorosas. Paulo diz, olha, o comportamento de vocês é um comportamento que tem trazido prejuízos enormes para a personalidade, para a maturidade, para o psique das pessoas. Vocês não se reúnem para melhor, vocês se reúnem para pior. Por quê? Naquelas questões que eles levantavam, e aquela falta de habilidade de lidar com pensamentos opostos e pensamentos diferentes, causavam feridas muito profundas no que diz respeito a sentimentos. Então, muitos daqueles crentes, eles estavam ressentidos pelo fato de, naquelas reuniões, os seus desejos, as suas vontades não serem tratadas. Então, não havia uma submissão à palavra de Deus. Havia, sim, disputa, contenda para ver quem era que tinha mais capacidade de convencimento. Então, quando a gente trata as coisas por opiniões, é o que ocorre. Isso é aquele perigo que estava presente lá na igreja de Corinto, ou aqueles perigos que estavam lá presentes na igreja de Corinto, são os mesmos perigos que estão presentes na igreja contemporânea, nas nossas comunidades. Lá, muitos crentes eram impedidos de ir à ceia do Senhor, ou se auto-impediam de ir à mesa do Senhor. E o que levava? Quais eram os assuntos, os sentimentos que levavam aqueles crentes, muitos daqueles crentes, a não participarem da ceia do Senhor de forma digna, como diz o apóstolo Paulo. Paulo vai dizer, vocês devem participar da ceia do Senhor, mas vocês devem participar de forma digna. Vocês não podem participar da ceia do Senhor de qualquer maneira. Paulo vai tratar muito sobre essa questão. Ele diz no versículo 27, assim, quem come o pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O corpo do Senhor aqui é a igreja. Então, Paulo diz, se vocês estão participando desse evento sem estarem conscientes e totalmente preparados, pode ter certeza, vocês estão pecando contra o corpo de Jesus, que é a igreja de Jesus. Paulo diz que a igreja é o corpo e que Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Então, nós somos o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo é o local
geográfico de cada cidade deve celebrar a ceia do Senhor, mas de forma digna. De forma digna significa dizer, de forma que o coração esteja predisposto a cultuar ao Senhor, louvar ao Senhor, principalmente naquele momento. E que aquele momento de celebração da ceia do Senhor deve ser um momento também de reflexão e de autoexame. Embora participando, embora estando presente, embora comungando, Paulo considera que eles não estavam participando da mesa do Senhor, eles estavam participando de outra coisa, menos da mesa do Senhor. E será que essa questão é uma questão só deles, ou também não é uma questão para a igreja contemporânea, a nossa igreja, a igreja que nós vivemos, as igrejas do século XXI, a igreja desse momento chamado momento pós-moderno? Será? Então, o que tem impedido, embora às vezes você tenha participado, porque todo grupo, toda igreja, nós temos o grupo que participa da ceia do Senhor e há o grupo que não participa da ceia do Senhor. Há um grupo que está à mesa e há o grupo que não vem à mesa. Mas no meio daquele grupo, daqueles que estão à mesa, também nós podemos dizer que há aqueles que, embora estejam à mesa, não estão participando de forma como deveriam participar. Estão participando, sim, fisicamente, mas não estão participando no espírito. E o que tem impedido, o que impede, às vezes, um salvo de participar da ceia do Senhor, de vir à mesa do Senhor? Tem aqueles que não vêm à mesa do Senhor, às vezes por motivos insignificantes. Pouca importância dão, pouco valor dão ao reino de Deus. Então participam quando eles querem participar, quando há vontade de participar. Estão no corpo, mas na verdade o pensamento está fora. Não há integração, não há envolvimento. Não há participação. A participação é quando satisfaz algum tipo de interesse dessa pessoa, ou deste crente, ou deste salvo. Aqueles, por exemplo, que participam da ceia do Senhor, que vêm à mesa do Senhor e que participam quando tem uma tarefa determinada para eles no momento da celebração da ceia do Senhor. Porque se não houver uma tarefa pré-determinada para que eles participem da ceia do Senhor, para que eles estejam à mesa do Senhor, eles, na verdade, não vêm, não participam, longe estão. Se é domingo pela manhã, não podem vir porque estão cansados. Se é domingo à noite, não podem vir porque a noite ela é muito perigosa. Então, eu tenho que ficar em casa. Mas, entretanto, o que se percebe na maioria das igrejas é que mesmo diante desse perigo, tanto à noite como também um cansaço pela manhã, se esses que fazem essas reivindicações, se forem atribuídos a eles tarefas, eles participam, eles estão presentes. Tanto de manhã quanto à noite. Então participam sim, vêm à mesa de acordo com os seus interesses. Eu vou estar lá porque a igreja vai me aplaudir. Porque alguém vai dizer, olha, você cantou muito bem, você tocou muito bem, o teu grupo foi muito bom, a sua mensagem musical, a mensagem musical do seu grupo foi extraordinária, eu estou encantado, eu estou maravilhado, parabéns, aleluia, amém. Então, a pessoa sai dali extremamente feliz e satisfeita por aquilo que ouviu. Então, essa é a motivação dela. E veio à mesa, mas não estavam à mesa. Há aqueles que não vêm à mesa por motivos egoístas.
Isso tudo está presente aqui no texto que nós lemos. Infelizmente, nós estamos vivendo uma sociedade, aliás, sempre foi assim, mas há momentos que esse tipo de coisa ele se acentua, há momentos que há uma queda, mas há aqueles que gostam de estar presente somente quando eles são exaltados. Há outros que participam desde que satisfaçam todos os desejos que estão presentes no coração deles. Há outros que não vêm à mesa porque tem diferença com alguém do grupo, com alguém da comunidade. Eu não gosto dele, não gosto dela. A presença dele, a presença dela não me faz bem. Eu não me sinto à vontade. Eu não gosto dele, não gosto dela porque eles pensam diferentes. Estamos numa sociedade extremamente imatura, onde o ser diferente é motivo de ódio, onde o ser diferente é motivo de desprezo, onde o ser diferente é motivo de cancelamento. Então, eu não me agrego àquele grupo, eu não participo daquele grupo, porque há pessoas ali que pensam diferente de mim, há pessoas ali que não gostam de mim, há pessoas ali que não comungam daquilo que eu comungo. Então, cria uma série de obstáculos para não estarem participando da mesa do Senhor. Mas essa não participação na mesa do Senhor, ela é prejudicial. Primeiro, ela é prejudicial àquele que não participa. O apóstolo Paulo diz que isso não deve ser um estado contínuo. Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. Está no versículo de número 28. Examine-se o homem a si mesmo. Olha que coisa interessante. Examine-se o homem a si mesmo. É uma recomendação do apóstolo Paulo. Então, nós, como membros do corpo de Cristo, nós não temos opções em participar ou não participar da ceia do Senhor. Nós não temos essa opção. Essa opção, ela não nos é dada. Aí Paulo, no versículo 1 desse capítulo, capítulo 11, Paulo vai dizer, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então, o centro do culto, não somos nós. Não é você, meu irmão. Não é você, meu irmão. O centro do culto é Jesus. Então, quando eu consigo me desligar dos irmãos, pode ter certeza, eu não estou conectado com Cristo. Não existe esta possibilidade. Se você não está agregado espiritualmente, se você não está envolvido espiritualmente com o corpo de Cristo, você não está em condições de participar. É necessário que antes de você participar, ou durante o momento que o culto está transcorrendo, você comece a se examinar. O Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. Comece a se autoexaminar. E nesse autoexame, você deve conversar com Deus e pedir perdão a Deus e colocar diante de Deus quais são os sentimentos, o que está impedindo você de participar
espiritualmente da ceia do Senhor, participar de você vir à mesa do Senhor? O que tem impedido de você vir até a mesa do Senhor? O que tem impedido? Seus desejos? Às vezes pode ser também um pouco do seu orgulho. Você se acha tão superior aos demais que você não pode comungar da mesma mesa que ele comunga. Aí você pensa que talvez você tenha aquela ideia que você é intelectual, altamente intelectualizado, e a sua capacidade de intelectualidade não lhe dá a abertura suficiente para você participar da celebração da ceia do Senhor, ou participar da mesa do Senhor, porque você olha do pedestal e você vê os demais como todos os demais, como ignorantes. Isso é possível. E acontece com muita frequência. Alguém, em uma certa ocasião, disse para um pastor que ele não estava bem com a igreja, não estava bem naquela igreja, porque os irmãos não atendiam às suas expectativas intelectuais. O cara tinha um 2º grau. O que é isso? Piada, 2º grau. Mas o cara é doutor. Doutor em WhatsApp, doutor em Facebook, doutor em Instagram. Sabe tudo, conhece tudo. É o homem movido, ou o crente movido a opiniões. Ele tem opiniões. Embora ele nunca tenha pesquisado aquele assunto, mas ele julga uma pessoa conhecedora. Ele tem as suas opiniões. Então isso dificulta. Isso não era estranho na igreja de Corinto, como também não é estranho na igreja contemporânea, como também não é estranho nesta igreja que nós chamamos de igreja pós-moderna, essa pós-modernidade. Então, veja bem, o que é que tem impedido de você vir à mesa do Senhor? A igreja, o corpo de Cristo, ela é uma comunidade. E nós temos que aprender a viver em comunidade. Viver em comunidade não é fácil. Olha a questão que o apóstolo Paulo coloca já na introdução desta celebração da ceia do Senhor da igreja de Corinto. Estava ocorrendo uma grande disputa na comunidade. A questão ali, no primeiro momento que Paulo apresenta, é a questão do cabelo da mulher, a questão do comportamento da mulher, é a questão da mulher falar em público. Então eles levantam toda essa questão e ficam debatendo essa questão, e eles criam entre eles dificuldades de relacionamento, porque eles não estavam maduros para discutir aqueles assuntos, não estavam maduros para discutir aquele assunto. Isso é tão normal no nosso meio, que tem sido um dos grandes empecilhos do irmão participar, ou da irmã participar daquilo que nós chamamos de comunhão na comunidade dos salvos, na comunidade dos crentes. O que está te impedindo? Esse é um impedimento que você tem de participar da ceia do Senhor? Paulo vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. E o apóstolo Paulo, quando escreve as suas cartas aos Filipenses, Paulo fala isso, que sendo em forma de Deus, não quis ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tornando-se semelhante aos homens. Tomou a forma de servo. Isso tudo ele fez para nos mostrar que é possível vivermos em comunidades tendo o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Se os sentimentos que estão no seu coração não são os sentimentos que devem estar, que são os sentimentos de Cristo Jesus, você sempre vai estar à mesa. Pode ser que você esteja à mesa participando, mas você não está participando espiritualmente, porque o seu pensamento, a sua maneira de ver as coisas são tão diferentes daquelas que o Novo Testamento mostra.
Você não é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Você não é superior a ninguém. Ninguém é superior a ninguém. Paulo diz, considere-se os outros superiores a si mesmo. A gente não pode olhar para os outros com o olhar de que nós somos superiores. E aí, a convivência de vocês são maléficas, diz o apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Coríntios, nesse capítulo. A convivência de vocês são convivências prejudiciais. Paulo está dizendo, vocês não se reúnem para melhor, mas vocês se reúnem para pior, diz o apóstolo Paulo. E aí ele vai falando, ele vai tratando desse assunto, ele vai trabalhando com essa questão e ele vai mostrando que essas coisas não devem fazer parte da nossa vida. Na igreja de Deus, na comunidade de Deus, não deve haver espaço para contendas. Contendas oriundas não de questões bíblicas, mas questões oriundas oriundas do pensamento de cada pessoa. Você tem uma maneira de pensar, parabéns. Mas essa maneira que você tem de pensar, você não pode querer que todo mundo pense como você. Se você querer que todo mundo pense como você, você tem a certeza que você vai ser alguém que vai estar à mesa só de corpo, mas não vai estar à mesa de alma. Paulo diz, olha, vocês não devem vir à mesa de forma dividida. Olha o que diz o versículo de número 18. Olha só. E primeiro ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja. E até certo ponto eu creio. A divisão não deve ser um motivo para você vir à mesa ou para você deixar de vir à mesa. Qual o grupo que você adotou? O grupo dos intelectuais? O grupo dos inteligentes? Qual o grupo que você adotou? Isso é divisão. E a Bíblia diz, você não deve fazer isto. Então, que a divisão não sirva, não seja obstáculo para que nós venhamos à mesa, para que nós participemos da celebração da ceia do Senhor. E ainda Paulo diz, nós estamos vindo à mesa por causa do Senhor, ou qual é o motivo que me traz à mesa do Senhor? Qual é o motivo que me traz à mesa? O que tem trazido, irmão? O que tem trazido a irmã à mesa do Senhor? Quais são as motivações? Elas são motivações corretas? São motivações incorretas? Paulo diz que a gente deve pensar seriamente nisso, né? E ele diz, como nós devemos participar da mesa do Senhor? A primeira coisa que Paulo vai colocar no versículo de número 28. Olha o que diz o apóstolo do versículo de número 28. Portanto, examine-se antes de comer o pão e beber o cálice. O que tem impedido, ou o que está dentro do seu coração? Você que não tem participado da mesa do Senhor por alguns motivos. Que motivos são esses? São justos? O que tem acontecido com o seu coração? Quem é que está trabalhando no seu coração? Se há sentimento de divisão dentro do seu coração, tenha certeza absoluta que não é Cristo e não é o Espírito Santo que está trabalhando no seu coração. Se há sentimento de ódio, se há sentimento de rancor, se há sentimento de raiva, se há sentimento de desprezo, pode ter certeza que esses sentimentos, eles não são sentimentos trabalhados pelo Espírito Santo de Deus. Sentimentos de superioridade?
Quais são os sentimentos que estão dentro do seu coração? Paulo diz, olha, antes de você participar do pão, antes de você participar do vinho, você deve examinar-se. Por quê? Porque quando você come o pão, simbolicamente você está comendo o corpo de Cristo. Quando você bebe o vinho, você simbolicamente, ouçam bem isso, simbolicamente você está bebendo o sangue de Cristo, que foi derramado por você. É um simbolismo. Mas é um simbolismo que ganha proporções espirituais muito profundas e que devem ser examinadas e que devem ser levadas em considerações no momento em que nós estamos nos preparando para participarmos efetivamente desses elementos, o pão e o vinho, que o apóstolo Paulo disse que são simbólicos, o pão e o vinho. Porque se nós bebermos disso, e se nós comermos este pão, sem que essas coisas sejam trabalhadas em nossos corações, o apóstolo Paulo diz que nós estamos fazendo isso de modo indigno. Quais são os sentimentos que estão aí no seu coração? Eu não estou pedindo para você falar isso para ninguém. Esse momento é conversa, você tem que estar conversando com Deus, com o Espírito Santo de Deus, pedindo o Espírito Santo de Deus, enquanto essa mensagem está sendo transmitida, pedindo o Espírito Santo de Deus, primeiro, que revele profundamente no seu coração quais são os seus impedimentos de participar espiritualmente da ceia do Senhor, embora possa ser que você esteja participando de forma presente. Como é que está o seu coração? Uma vez detectada pelo Espírito Santo e mostrada para você, você vai deixar de participar da ceia do Senhor? Paulo diz que não. O que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer? É pedir perdão a Deus, é confessar a Deus. É dizer para Ele, no íntimo do coração, que esse tipo de sentimento, ele vai ser trabalhado, ele vai ser expulso, ele vai ser tirado. É isso que o apóstolo Paulo está colocando. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se. Ser do Senhor é autoexame. Quando eu faço a leitura de Jesus vindo para a ceia do Senhor, quando Jesus dá a ordem e diz, olha, vocês vão encontrar um homem e digam para aquele homem que o Senhor precisa da casa. E eles vão e encontram aquele homem, que eles nunca conheciam, não sabiam quem era, encontra aquele homem e diz para aquele homem, olha, o Senhor mandou vir ver a casa. E o homem apresenta a casa toda mobiliada. E agora Jesus chega com os seus discípulos. E quando Jesus chega com os seus discípulos, Jesus começa a trabalhar o coração dos discípulos para aquele momento. Qual era o grande problema dos discípulos? São os nossos problemas. Havia no meio do colégio apostólico uma disputa violenta para saber quem era o melhor, quem era o mais importante, quem era o bibelô, quem era o centro das atenções. E Jesus vem trabalhando isso no coração deles, desde que eles se converteram, desde que eles foram chamados, Jesus vem trabalhando isso no coração deles, ou nos corações deles, de Pedro, João, todo mundo ali estava com o seu coração querendo saber, afinal de contas, qual deles seria o melhor, qual deles seria o mais importante, qual deles seria o primeiro-ministro, qual deles era o alvo das atenções de Jesus, eram as grandes preocupações deles. E essas preocupações deles não são diferentes das nossas preocupações. Sabe por que muita gente se afasta dos caminhos do Senhor? Ou se tornam frios, insensíveis? É porque querem ser o centro do universo. Famílias, isso acontece com famílias. Eu cheguei na igreja, ninguém falou comigo. Eu cheguei na igreja, ninguém destacou o meu nome. Eu chego na igreja, eu sento.
Eu não sou o alvo das atenções. Mas não é isso que a Bíblia está ensinando. Então, havia toda uma disputa no interior dos corações dos discípulos. O que é que Jesus faz? Jesus, chegando ali, Jesus primeiro vai proceder àquilo que nós chamamos de cerimônia do lava-pé. E aí os símbolos são importantíssimos. Jesus vai assumir a posição do escravo insignificante. O escravo insignificante era aquele escravo designado para lavar os pés dos visitantes, dos convidados. Não é simplesmente Jesus chegou, jogou água nos pés dos discípulos e disse, olha, eu estou dando para vocês, eu ouço muito isso, eu estou dando para vocês um exemplo. Mas nós temos que fazer a leitura nas entrelinhas. Olha o que diz o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos Filipenses. Humilhou-se a si mesmo. Ele tomou a forma de servo, e não foi qualquer servo. Ele tomou a forma do pior servo que existia, o pior servo que era considerado pela sociedade, o escravo inútil, aquele que só servia para tirar as fezes dos dedos dos visitantes, dos convidados do seu Senhor. Esse era o papel do servo, do chamado servo inútil. E esse papel que Jesus assume. Quando ele limpa, quando ele vai lavar os pés dos discípulos, não é simplesmente lavar para dizer, olha, eu lavei os pés. Não, Jesus está se colocando nessa condição. E nós que não somos nada, nós que somos insignificantes, nós achamos que nós estamos acima do nosso Deus, daquele que é a cabeça de Cristo. Examine-se, nós temos que nos autoexaminar. Ele não está pedindo para ninguém chegar e dizer, olha, eu peço perdão pelos meus pecados que eu cometi, eu peço perdão porque... Não, Jesus disse, e também o apóstolo Paulo está dizendo, examine-se no seu coração, veja como é que está o seu coração. Se você não está em condições, resolva agora, é rápido, é você com Deus aí. Deus está aí próximo de você, Deus está dentro do seu coração, converse com Ele. Converse com Ele, Espírito, explique para Ele as suas limitações, os seus pecados, as suas arrogâncias. E o Espírito Santo vai entender e vai ajudá-lo a você tratar disso, tratar desse mal. Paulo disse, vocês se reúnem não para melhor, mas vocês se reúnem para o mal, vocês se reúnem para o pior. Isso é diabólico. Isso não é bíblico, isso não é de Cristo. Você não participar por questões pessoais, de preferências. Eu não gosto de fulano, eu não gosto de Beltrano. Você gosta de quem? Jesus não mandou você gostar, Jesus mandou você amar. E mais do que isso, você tem que amar o seu inimigo, mais do que você amar o seu irmão. A Bíblia diz, se você ama as pessoas que você conhece, as pessoas que são amigas, Jesus disse, você não está fazendo nada de anormal. Isso aí todo mundo faz. Mas são esses desafios que temos diante de nós. Então, examine-se a si mesmo, diz o versículo de número 28. Portanto, examine-se antes de comer o pão e beber o cálice. Pois, o versículo de 29 diz, pois se comendo o pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, você faz parte do corpo de Cristo. E se você faz parte do corpo de Cristo, você tem que entender que você tem uma função no corpo de Cristo. Nem todo mundo, diz o apóstolo Paulo, nem todo mundo no corpo de Cristo é boca. Nem todo mundo no corpo de Cristo é nariz. Nem todo mundo no corpo de Cristo são olhos.
Paulo diz, olha, vocês querem ser no corpo de Cristo aqueles órgãos que todos podem ver? Paulo diz, não, aqueles órgãos pequenininhos, insignificantes, eles também são valiosíssimos. E ele diz, se vocês perderem um deles, vocês ficam marcados. Vocês se sentem frustrados. Há uma frustração, há uma doença, há uma complicação horrível. Se você toma essa decisão de pensar que pelo fato de você ser um membro aparentemente sem destaque, você está alimentando isso no seu coração e isso vai lhe fazer mal e tem lhe feito mal. O que tem impedido você de participar do corpo de Cristo, de honrar o corpo de Cristo? Versículo 29, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, Paulo diz, come e bebem julgamento contra si mesmo. Isto é, você está trazendo sobre si brasas vivas sobre a sua cabeça. O que tem impedido de você participar do corpo de Cristo? Isso tudo não vai ser contra os outros. Vai ser contra você mesmo. Isso vai voltar contra você mesmo. O seu desprezo pelo corpo de Cristo, por aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, o seu desprezo para com eles vai trazer consequências na sua própria vida. Ou consequências na sua própria vida. Você não está participando do corpo de Cristo por motivos dessa natureza, pode ter certeza que isso volta. E quem está falando isso não sou eu, quem está falando isso é o apóstolo Paulo. Paulo diz, comem e bebem julgamentos contra si mesmos. Versículo de número 29. Nessa versão. Você está se julgando. Você está se condenando. Você está acabando. E trazer consequências danosas para a sua vida e para a sua existência. E mais do que isso, para a existência dos seus, para a existência da sua própria família. Para a existência da sua própria família. Então Paulo diz, olha, se você vai fazer isso, você faça, mas antes de tudo você se examine, se autoexamine. E ele disse, finalizando esta mensagem, Paulo diz, por isso muitos de vocês estão fracos, doentes, e alguns até adormecem. Paulo está falando espiritual. Por causa desse comportamento, olha só, há 3 consequências que vêm nas nossas vidas, quando nós procedemos em desacordo com o que a Bíblia estabelece. Primeiro, ele diz, por isso muitos de vocês estão fracos. Eu não vou na igreja por causa disso, eu não vou na igreja por causa daquilo outro, eu não vou na igreja por causa disso, eu não vou na igreja, eu não participo do corpo de Cristo por causa disso. Vem, mas não vem. Vem quando podem, vem quando querem, vem quando estão com vontade. Isso é doença. Falta de vitalidade. Ele diz, é doentes, né? E essa doença, ela vai progredindo. Ela não para. Ela adoece primeiro o espírito. Espiritualmente doente. Tudo faz mal. Não pode ouvir uma repreensão. Não pode ouvir uma palavra de alerta. Não pode ouvir uma palavra de exortação. Principalmente palavras de exortações. Fica doente. E essa doença ela vai progredindo. E o pior de tudo é que essa doença,
ela vai se espalhando. A primeira vítima é você, a segunda vítima é a família, a terceira vítima é a comunidade. E a terceira consequência que o apóstolo Paulo coloca aqui, que muitos adormecem. Estão adormecidos no corpo de Cristo. São insensíveis. Enquanto a igreja está vibrando com missões, enquanto o corpo de Cristo está vibrando com missões, estão dormindo. Parece que a igreja de Jesus não tem nada de importante. Parece que a igreja de Jesus não está envolvida com o reino, com aspectos do reino, o aspecto de missões, o braço de missões. Não participam. Não participam de momentos de ajuda ao irmão que está carente. Não participam, não se envolvem. Não contribuem de jeito nenhum, mas são excelentes críticos. E mais do que isso, excelentes reivindicadores. Paulo diz, essas são as três consequências daquele que participa da ceia do Senhor só em termos de corpo, mas não participa espiritualmente. E o outro grupo, aquele grupo que não participa, em hipótese nenhuma, porque já afirmaram a sua fé, já afirmaram os seus pensamentos, já têm opiniões formadas. E não abrem mão dos seus pensamentos, não abrem mão dos seus rancores, não abrem mão dos seus ódios, não abrem mão de suas posições. Se colocam até em condições de superioridade de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Examine-se aí no seu coração. O que tem no seu coração aí que está impedindo de você ter uma comunhão mais íntima com Deus? Peça ao Espírito Santo para trabalhar. Para estar dentro do teu coração. Que Deus te abençoe. Nós vamos ouvir uma música. E após essa música, nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Eu gostaria que você, enquanto essa música está sendo cantada ou tocada, você vai se examinando. Examine-se. Examine-se. E no momento apropriado, você participa conosco da celebração da ceia do Senhor. Deus te abençoe. Vamos orar. Nosso Pai que está nos céus, dá-nos, ó Deus, a coragem, ó Deus, de cada um de nós, ó Deus, examinar os nossos corações. Não permitas, ó Deus, que qualquer tipo de impedimento, Deus, venha a ser obstáculo, ó Deus, para que nós verdadeiramente, Pai, celebremos e participemos da mesa do Senhor. Que não somente o nosso físico, ó Deus, mas também o espiritual, ó Pai. Nesta hora, nós queremos, ó Deus, estar profundamente ligado a Ti, voltado para Ti, pensando em Ti, para que nós possamos participar, ó Deus, desses elementos, ó Pai, de forma digna, ó Deus, de forma que nós estejamos honrando, ó Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, a cabeça da igreja, que é Jesus. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio. Obrigado por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Primeiro, comei dele todo, isto é meu corpo, disse o Senhor. Portanto, comamos o pão.
pão, que simboliza o corpo de Jesus. Jesus diz: bebei dele todo, isso é o meu sangue, disse o Senhor. Oremos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do teu santo e bendito Espírito conosco seja, hoje e para sempre. Amém.